A história começa em um campo de batalha, onde nos é dito que uma guerra injusta está em andamento. O rei grita com uma jovem chamada Irene, exigindo que ela se renda, pois, segundo ele, ela não tem chance de vitória e só arrastará seus seguidores para o inferno com ela. O rei fala: "Renda-se, Irene. Você não tem chance. Só irá arrastar seus seguidores para a destruição." Irene, gravemente ferida, recusa a oferta de perdão do rei. Ele promete poupar sua vida se ela renunciar à reivindicação do trono de sua casa. Mas ela mantém sua posição. Irene responde: "As palavras do rei não têm valor. Sua promessa não me convence." O rei, porém, insiste em sua oferta, jurando não quebrar seu juramento. Irene, percebendo que o destino já está selado, ordena que suas tropas larguem as armas, mas elas recusam, decidindo lutar até o fim. Irene fala: "Não há necessidade de mais sacrifícios. O resultado já foi decidido. Contudo, lutarei até o fim pela honra de minha casa." Com firmeza, ela ataca o rei e seu exército, que se prepara para revidar. Em meio à tensão, ouvimos uma voz. Um cavaleiro chamado Gray aparece no alto de um penhasco, acompanhado por uma dúzia de cavaleiros. Gray afirma: "Jurei lealdade a Irene. Quem se opuser a ela será meu inimigo." Ele ordena que seus cavaleiros ataquem. A cena muda para uma cidade portuária, onde se espalha a notícia de que um monstro sobrenatural quebrou a paz da região. Guardas alertam os cidadãos para se esconderem, pois um morto-vivo invadiu a cidade. O protagonista, ainda se escondendo dos guardas, é surpreendido por um gato falante, que pergunta o que ele está fazendo na rua. O gato fala: "O que você está fazendo aqui? Você é um morto-vivo?" Assustado, o protagonista reage, mas acaba gritando, o que assusta o gato também. Ele rapidamente cobre a boca do animal para evitar mais alarde e se esconde, descobrindo que o gato é na verdade possuído por um espírito. O protagonista fala: "Você é um gato possuído por um fantasma?" O gato, confuso, pula da mão do morto-vivo e o pergunta se ele é daquele mundo. O morto-vivo então admite que é sua primeira vez fora de casa. Ele explica que nasceu frágil demais para viver no abismo e, por isso, fingiu ser uma criação do Grande Lich, mas isso não deu certo. Fugindo, ele acabou roubando muitas coisas. O gato fala: "Eu só queria evitar problemas com o Grande Lich. Não posso me meter em mais confusão." Enquanto o protagonista e o gato conversam, Irene chega à cidade, acompanhada por seus cavaleiros. Após verificarem sua identidade, os guardas a tratam com respeito, algo que desperta a curiosidade do protagonista. O protagonista pergunta para o gato: "Por que eles são respeitados e eu não?" O gato fala: "Porque são cavaleiros. Você não é um cavaleiro ainda." Decidido a ganhar respeito, o protagonista resolve se tornar um cavaleiro também. Em uma mudança de cena, vemos que ele roubou uma armadura e um guia sobre como se tornar um cavaleiro, acreditando que isso seria suficiente. O protagonista fala: "Com isso, eu já sou um cavaleiro, certo?" O gato, cético, tenta morder o livro e o repreende, dizendo que ele está louco. Ele explica que, para ser um cavaleiro, o protagonista precisa de mais do que isso. Primeiro, ele precisa de um cavalo. O gato fala: "Você não pode montar um cavalo. Você é um Lich." Refletindo sobre isso, o protagonista decide que precisa invocar um cavalo. De repente, um cavalo esquelético chamado Tenedos aparece, emergindo de um círculo mágico. Ele se pergunta como se tornou um morto-vivo, enquanto o protagonista e o gato tentam mantê-lo em silêncio para não serem descobertos. A cena muda novamente, e vemos Irene chegando ao castelo de seu tio, o Senhor do Pôr. Ela o agradece por ter lá lembrado e se alegra em vê-lo saudável. Ele a elogia pela forma como se expressa e diz que seu filho tem sorte de ter uma esposa como ela. O tio de Irene fala com ela: "Você fala muito bem, Irene. Seu marido tem sorte de ter uma esposa como você." Surpresa, Irene descobre que seu tio a convidou para organizar o casamento de seu filho. No entanto, ela responde que preferiria discutir sobre como herdar o título da família, algo mais relevante para sua posição. Irene fala:
Seria melhor se você me desse ideia sobre como herdar o título da família, em vez de discutir sobre casamentos impossíveis. Seu tio, irritado, revela que o irmão de Irene é o verdadeiro herdeiro da família, o que a faz reagir com desdém. Irene grita com o tio: ele é um fraude. Nosso pai nunca teve filhos. A situação fica tensa e o tio de Irene grita com ela, mas ela se mantém firme, pronta para enfrentar os desafios que surgem. Irene, já cansada da situação, havia concordado com o rei em abrir mão de seu nome e se casar com seu filho. Mas isso a desaponta profundamente. Seu tio, que havia prometido ser leal a ela após a morte do rei, revela sua verdadeira lealdade. O tio de Irene afirma: eu sou leal ao rei, Irene, não a você. Irene, desapontada, pede um pano que joga ao chão com frustração. Irene pensa: já é o suficiente. Tudo o que eu fiz, por nada. A cena, então, retorna ao protagonista. Seu grupo conseguiu escapar da cidade, mas ele se pergunta se conseguiriam esconder seu rosto com o elmo. Enquanto isso, o gato falante, desesperado, grita que nunca concordou em ajudar o protagonista a se tornar um cavaleiro. O gato fala: eu nunca disse que ia te ajudar a se tornar um cavaleiro. Você é um lixo do mundo das trevas, os cavaleiros são do mundo da luz. O protagonista, determinado, responde que isso não será um problema, pois ele conhece a magia sagrada. No entanto, o gato insiste que isso é impossível e tenta persuadi-lo a voltar para o submundo. O protagonista afirma: não vou voltar. Eu quero correr em direção ao sol, ser um cavaleiro. O gato, sem alternativas, desiste e pede para ser morto, para que possa possuir outro corpo. O protagonista, no entanto, oferece uma solução. O protagonista fala para o gato: posso transformá-lo em um morto-vivo, assim você não se cansará mais. O gato, assustado, hesita, mas eventualmente aceita, decidindo ajudá-lo a se tornar um cavaleiro. O gato fala: você está mesmo me oferecendo isso? Tudo bem, vamos lá. Mas depois, você me deve um grande favor. Enquanto isso, guardas patrulham a cidade à procura do protagonista, mas ainda não o encontram, especulando que ele possa ter morrido ou fugido da cidade. Quando eles encontram o cavaleiro disfarçado, ficam nervosos ao se aproximar dos humanos. Mas o gato orienta o protagonista. O gato fala: não olhe para trás e faça o que eu digo. Siga em frente. O protagonista obediente passa pelos guardas sem problemas. Eles o detêm brevemente, dizendo-lhe que deveria procurar um lugar para ficar, já que há um toque de recolher devido aos mortos-vivos. O guarda fala: você deveria se abrigar. Há um toque de recolher por causa dos mortos-vivos. O protagonista, tranquilo, responde que está tudo bem, e os guardas seguem seu caminho. Ele comemora, acreditando ser um gênio por ter usado magia para se esconder dentro da armadura. O protagonista sorri e fala: eu sou um gênio. Usar magia para me esconder foi brilhante. Agora, o protagonista se prepara para dar o próximo passo em sua jornada. O protagonista fala: agora, é hora de encontrar um mestre para me tornar um cavaleiro. O gato, porém, alerta que será difícil encontrar um mestre à noite. O protagonista, sem entender, pergunta o porquê. Por que não posso procurar um mestre agora? O gato fala: porque eles estão todos dormindo, estúpido. Cavaleiros dormem à noite. O protagonista, então, concorda em seguir o conselho do gato e, empolgado, pergunta o que fazer agora. Então, o que fazemos agora? Eu estou ansioso para ser um cavaleiro. O gato sugere que eles vão até uma taverna, e a cena muda para o grupo chegando ao local. O gato pede para o protagonista pedir uma taça de vinho e um peixe para ele. Eles se sentam em uma mesa, enquanto alguns mercenários observam. O mercenário fala: ei, aquele ali parece um bom candidato. Vamos recrutá-lo para o nosso bando. O protagonista se anima ao ser chamado de cavaleiro. O gato, porém, percebe que o dinheiro que o protagonista tem é apenas uma pequena moeda, a única lembrança do tesouro do grande lixo. O gato fala: você tem apenas uma moeda. Isso não vai durar nada. O protagonista, otimista, diz que não se preocupa,
pois eles podem ganhar mais dinheiro jogando com os mercenários. O amigo do líder insiste em recrutar Lo para o grupo, dizendo que ele está ganhando todas as rodadas do jogo. Amigo do líder fala: ele está ganhando todas as rodadas. Precisamos dele no nosso bando. O gato cauteloso sugere que o protagonista perca, pois estão atraindo muita atenção. Mas o protagonista decide ir em frente e aceita a grande aposta, desafiando os mercenários. O protagonista animado fala: eu aceito a aposta. Vamos ver quem é melhor. Após a partida, o protagonista e o gato saem da taverna com muito dinheiro. Mas os mercenários furiosos os seguem. Eles os chamam de trapaceiros, ameaçando matá-los se não devolverem o saque. O mercenário, gritando, fala: vocês trapacearam. Entreguem o dinheiro ou vamos matá-los.